Olá meninas da Costura Criativa, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mina Chaves e na aula de hoje eu trago uma peça bem rápida e fácil para você que é iniciante, quer começar a fazer as suas bolsas, mochilas. Então hoje eu trouxe uma peça certa para você iniciar, que é uma mochila infantil, tá? Olha gente, que gracinha essa mochila. Ela tem aqui ó, uma alcinha de mão, tem as alcinhas de costa. Aqui pensando aí nas pessoas que não tem muitas ferragens, tem dificuldade de conseguir essas ferragens, eu fiz as alças, tá? Sem regulador, nas medidas corretas aí para uma criança de 6 a 10 anos utilizar. Eu fiz aqui em PVC. Se você fizer em PVC, não precisa estruturar como eu fiz durante o vídeo, principalmente se você tem uma máquina doméstica como a minha. Mas se você está utilizando tecido, você estrutura normalmente com a manta da sua preferência. Aqui eu utilizei o botão imantado, mas também você pode estar adaptando e utilizando aí o botão da sua preferência, tá? Olha, gente, ela tem um ótimo tamanho, uma ótima profundidade, tá? E ficou, ó, perfeita para você estar oferecendo aí para os seus clientes, dar de presente aí para as crianças. Essa daqui já é da minha filha e ela amou, tá? Ficou bem direitinho nas costas dela. Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aproveitem cada detalhe desse vídeo, porque eu fiz com bastante carinho para vocês. Todas as medidas para fazer essa peça eu vou deixar aqui na descrição e durante o vídeo eu dou todas as orientações para você fazer o arredondado dessa peça aqui também, certo? Mas nada te impede também de fazer as modificações, porque isso daqui é apenas uma sugestão para vocês estarem fazendo nessa medida. Não se esquece de se inscrever, curtir, comentar o canal e todas as minhas redes sociais vão ficar aqui na descrição. Então é isso meninas, bora lá para o nosso passo a passo de hoje? Vamos lá pessoal para os materiais que nós vamos precisar para fazer essa mochila, tá? Aqui eu tenho o corpo da peça nas medidas de 20 centímetros por 23,5, tá? E aí você vai cortar 2 vezes, tá? No tecido ou no PVC ou no sintético, assim como você queira, que eu tô utilizando o PVC. Eu também vou precisar no forro, nas mesmas medidas. E também eu vou estruturar essa peça, tá? Eu quero ela um pouquinho mais firme, então eu vou colocar aqui o PVC, o acoplado, tá? Eu deixo um pouco maior para poder depois refilar. Então aqui eu vou posicionar, vou passar a costura e depois eu vou refilar. Para fazer esses cantos arredondados aqui da parte inferior, eu utilizei o cone de linha, tá? Esse cone de linha aqui de bordado. Se você não tem o cone de linha para se basear, você pode fazer o arredondado aí da sua preferência. Você pode estar utilizando aí, ó, qualquer círculo com o diâmetro de 7 centímetros. Então, eu coloco aqui na bordinha e arredonda. Nos 2 cantos inferiores da nossa bolsa. E esses são os materiais para fazer o corpo da peça. Para fazer a lateral da nossa peça, nós vamos estar utilizando, tá? Um retângulo nas medidas de 10 centímetros de comprimento, aqui ó, de largura, por 64 centímetros de comprimento. Você vai cortar no tecido principal ou no PVC, no caso aqui o meu é PVC. Cortei também no estruturador, que é o acoplado, e no forro, que eu tô utilizando o bagum. Para fazer a aba da nossa bolsa, nós vamos precisar de um retângulo nas medidas de 20 por 20, tá? E aí, a parte inferior eu também arredondei. Para fazer esse arredondamento, eu utilizei aqui, ó, o círculo do viés, tá? Vou falar também aqui o círculo do viés, quanto que ele tem de diâmetro, para vocês terem uma noção. Ele tem 12 centímetros de diâmetro, então qualquer círculo que você tenha nessas medidas vai dar o mesmo arredondado, porém você pode arredondar do jeito que você quiser, pode fazer o arredondado qualquer peça circular. Aqui eu tenho tanto no PVC, o forro, tá gente? Eu deixo assim, ó. Eu deixo sem essa voltinha. Você vai deixar retangular com as pontas e depois da costura que a gente vai arredondar. Eu também tenho aqui, ó, um pouquinho maior na manta, que é o acoplado. E também vou estar precisando
de botão imantado. Para essa peça, você pode estar utilizando outros tipos de fecho, tá? Você tanto pode utilizar o botão imantado, você pode colocar o tic-tac, você pode colocar aqui um velcro, então fica aí a sua preferência, o tipo de fechamento que você quer colocar na sua peça. Para fazer as alças da nossa peça, eu vou estar utilizando aqui um retângulo de tecido nas medidas de 9 centímetros, tá? De largura por 51 centímetros de comprimento. Aqui eu fui lá no ferro, dobrei ao meio, levei as pontas aqui ao centro e dobrei mais uma vez. Eu tô fazendo essa mochila para uma criança, então essas medidas aqui não vai nem necessitar de nenhum tipo de ferragem, tá? Eu vou fazer direto, sem a ferragem. Mas se você quiser fazer com ferragem, deixa aqui nos comentários que depois eu gravo uma aula só fazendo o modelo da alça com essas ferragens. Então, 2 vezes em 51 por 9. E aqui eu também tenho um retângulo nas medidas de 9 por 22,5 para fazer o puxadorzinho da nossa bolsa. Pessoal, ó, eu já passei o zigue-zague em toda a volta e agora eu vou refilar esse excesso de manta. E agora o processo é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, o meu forro, um bagum, vou colocar aqui, ó, direito com direito. Então, o tecido principal aqui, ó, que já foi estruturado, no caso o PVC. Vou colocar aqui direito com direito e vou passar uma costura aqui em toda a volta, deixando essa parte reta aqui aberta. Nesse caso, como eu estou trabalhando com PVC, então para não ficar furando ele, eu vou colocar os pregadores aqui só para me auxiliar. Então aqui, ó, eu já passei a costura em toda a volta. E agora eu vou refilar esse excesso de material aqui pra gente desvirar. Então aqui, ó, eu já desvirei bem a minha peça e já tenho a minha aba quase pronta. O que nós vamos fazer agora é já fazer a marcação aqui pra colocar o nosso botão. Então eu vou encontrar o meio aqui. Eu encontrei o meio, eu vou fazer uma marcação bem de levezinho aqui pra gente posicionar o botão. Do centro pra cima, vai marcar 3 centímetros e coloca um pontinho. Então aqui, pessoal, chegou a hora de nós colocarmos nosso botão. Eu vou pegar aqui o lado que tem essa pontinha pra fora, tá? Com o gabarito. E aí eu vou utilizar um pedacinho aqui do PVC, que tem essa mantinha aqui desse outro lado, só pra dar uma estrutura, tá? Dar uma segurança maior pra esse bagumo aqui. Então aqui eu já vou dar uma furadinha nele aqui, uma marcação. Vou fazer a marcação aqui com o meu gabarito, posicionar o meu botão. Abrir as casinhas aqui. Agora eu vou colocar o botão. Pela parte de dentro, eu já vou posicionar aqui essa partezinha, o reforço que eu fiz. Coloco o gabarito e abro as perninhas, tá? Que eu utilizo aqui só a tesoura para me dar um auxílio. Pronto, consegui colocar. Então aqui, ó. Então observem aqui dentro, ó, ficou colocado. Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ficou assim, ó, o nosso botão aqui por dentro, vejam bem. E aqui por fora, ele já tá colocadinho. Quem quiser colocar o velcro, antes de fechar essa peça, né, pelo avesso, já marca os 3 centímetros, posiciona o velcro e costura para depois fechar a aba e desvirar. Tá, depois que a gente colocar o nosso botão, eu vou fazer uma costura aqui de pesponto em toda a volta. Então aqui, ó, já fiz o pesponto com o pezinho de máquina. Faz bem devagar esse pesponto para que ele fique bem retinho, porque vai ficar bem aparente na sua peça, tá? Aqui, ó, então minha aba já está pronta, eu já acabei de fechar aqui em cima também. Então eu vou reservar essa pra gente agora ir pra outra etapa. Agora o que nós vamos fazer é já estruturar, já colocar aqui o estruturador, né?
E vou fazer o mesmo processo da aba. Vou passar o zigue-zague em toda a volta, refilar e já volto com vocês. Aqui, ó, eu já refilei, tá? Já estruturei. Vou reservar uma das partes, porque agora a gente vai utilizar só uma bandinha. Que nós vamos posicionar as nossas alças, tá? Para isso, eu já vou passar uma costura de pesponto bem na pontinha, nas duas laterais, nas 3 partes. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, tá? É posicionar as alças. E aí o que você vai fazer, tá? Você vai marcar aqui, ó, do centro para a borda 5 centímetros. E vai fazer uma marcação. Vai fazer a mesma coisa aqui, 5 centímetros para outra borda e fazer uma marcação. O que a gente fez? Marcou o centro da peça, faz 2 marcações, 5 centímetros do centro para a borda, do centro para a borda. Marcou os 5 centímetros, tá? Eu vou vir aqui e vou posicionar mais ou menos aqui no meio dessa curvinha aqui e vou fazer uma marcação para que a gente possa posicionar também a nossa alça. Então, eu vou pegar a minha alça aqui, vou colocar aqui na minha marcação, ó, bem no meio. Então, o meio da tira no meio da marcação. Vou colocar aqui um pregador. E vou posicionar aqui bem no meio também e vou marcar. Então, aqui eu já tenho a minha primeira alça, vou fazer a mesma coisa com a segunda. Eu já tenho as minhas 2 alças colocadas. Vou posicionar agora o meu puxadorzinho. Então, o meu puxador, ele vai vir aqui no meio, ó. Bem na bordinha onde que eu coloquei as minhas alças, já posiciono aqui, ó, borda com borda e já vou fazer o mesmo processo. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, a nossa peça. E eu vou passar uma costura aqui para segurar todos esses cantinhos. Então, nos 2 cantinhos inferiores e aqui nas 4 partes superiores. Então, aqui, ó, eu já costurei, tá? Já tá tudo costuradinho. Eu vou pegar essas pontinhas aqui, já vou juntar tudo aqui. Colocar um alfinete, um pregadorzinho aqui, só para não ficar tudo sambando aqui dentro. E agora, chegou a hora da gente estruturar a nossa lateral. Tá? Eu vou estruturar, fazer o mesmo processo, fazer o zigue-zague em toda a volta, refilar e volto pra gente já começar a fechar nossa peça, que é muito rápida, gente. Rapidinho a gente termina. Então aqui, pessoal, nós vamos fazer agora, tá? É o fechamento do espelho da nossa peça. Vou posicionar aqui, ó, o direito da nossa lateral aqui, ó, do fole, como espelho, e vou começar a alfinetar em toda a volta. E agora eu vou vir aqui, ó, com uma costura em toda a volta. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó, com o outro espelho, tá? Eu vou posicionar aqui, vou alfinetar tudo, já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Pronto, gente, já costurei aqui, ó, os 4 cantinhos, tá? Já fiz a minha lateral aqui, ó. A minha bolsa aqui, ela já está quase pronta. Nós vamos desvirar ela aqui. Então, olhem bem, ó. Aqui a nossa peça já tá finalizada, quase prontinha. Vê que ela é pequena, gente, mas ela tem um ótimo tamanho por causa do fole, tá? Então, essa lateral, ela dá uma profundidade muito boa pra peça. Aqui tá a parte de trás, né? Com as alcinhas. E aqui a gente já tem o meio. Vou pegar minha aba, posicionar aqui, ó, meio com meio. Como aqui eu já não tenho meio, eu vou achar o meio dessa parte. Eu vou colocar aqui, ó, direito com direito. E vou alfinetar, que nesse caso, colocar alguns pregadores. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui com um pezinho de máquina pra gente posicionar essa aba. E logo depois a gente já pode colocar também o nosso botão. Aqui eu vou tirar o braço da máquina, que vai ficar mais fácil pra eu posicionar. Então, aqui, ó, já posicionei a minha alça, já vamos ver como que a nossa bolsa vai ficar. Ai, gente, tá ficando uma graça. Olha que linda que ela já tá. Ela já tá quase pronta, hein, gente? Tá quase pronta pra gente finalizar.
aqui, ó, eu já vou posicionar aqui mais ou menos aonde que vai ficar o meu botão. Então, eu tenho que alinhar bem essa minha bolsinha, costura com costura. Deixar tudo bem alinhado. Pra gente vir aqui, vou deixar uma sobrinha também, né? Porque essa bolsa vai encher. Então, a gente também não pode deixar ela muito aqui assim, ó. A gente não pode fazer isso aqui. A gente tem que deixar uma sobra aqui em cima, tá? Então, aqui eu vou dobrar a minha bolsa desse jeitinho, que eu vou colocar de lado, que eu acho que é melhor pra vocês verem. Vou alinhar ela bem. Vou deixar uma sobra aqui, ó, de 2 centímetros de cada lado. Então, vou até colocar aqui um pregador pra me auxiliar, para que fique bem certinho e eu não erre. O mesmo processo que a gente fez aqui com a bolsa, nós vamos fazer aqui com o forro, tá? Então, aqui, pessoal, eu já fiz o mesmo processo no forro, tá? Aqui eu tô utilizando o bagum. Eu vou pegar aqui, ó, a minha bolsinha com uma aba pra fora, tá? E vou encaixar aqui dentro, ó, direito tá pra dentro, tá? Essa peça aqui tá pelo avesso, então o avesso tá aqui pra fora. Então, eu vou colocar aqui a minha bolsa com o lado direito dentro dessa peça. E já tá acabando aqui o processo de fazer a nossa bolsa. Encaixei bem essa bolsa aqui dentro. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou alfinetar aqui, ou no caso aqui vou passar, vou colocar alguns pregadores em toda a volta pra gente fechar essa peça. Porém, eu vou deixar uma abertura. Então, aqui na parte da frente, eu vou deixar em torno aqui de 6 centímetros sem costurar, tá? Que eu vou marcar aqui, ó. Pelo menos aqui 6 centímetros sem costura, pra depois a gente desvirar por aqui, tá? E depois a gente rebate a costura. A gente já fez a costura, eu vou começar aqui, ó, a puxar pra desvirar pela abertura. Eu até abri mais um pouco, porque eu não tô acostumada a trabalhar com PVC. E ele é um pouco mais grosso, né, gente? Então tem que ter uma abertura maior. Mas se vocês estiverem fazendo no tecido, a abertura que eu falei vai dar tranquilamente. Então, a gente vai desvirar aqui com bastante calma e aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, já desvirei a minha peça, tá? E aqui ficou a abertura, tá, gente? Então, aqui eu vou fazer a dobrinha e vou colocar aqui uns pregadores pra gente fazer esse fechamento aqui. Eu vou alinhar bem, puxa bastante, tá, esse forro pra dentro. Então, o legal dessa peça é uma peça que vai ficar com todas as costuras embutidas. Nós vamos colocar aqui os pregadores, ó, e olha como ela ficou legal por dentro, vem? Ficou bem legal, bem espaçosa. E aqui a gente vai passar uma costurinha aqui em toda a volta com um pezinho de máquina. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. No finalzinho do vídeo eu dei uma sofrida aqui pra fazer esse acabamento final aqui, ó, gente. Fiz o acabamento aqui, tá? Pespontei toda a volta depois que eu desvirei. Sofri um pouco porque, como eu falei no início do vídeo, eu utilizei uma manta também. Então, foi muitas camadas pra mim, principalmente aqui no encontro das costuras. Então, por isso que eu falei, se você tá utilizando máquina doméstica e for utilizar o PVC, não estrutura com acoplado e faz a costura com bastante calma, bem devagarzinho, pra não quebrar sua agulha como a minha quebrou, certo? Não se esquece que todos os materiais que eu utilizei pra fazer essa bolsinha se encontram aqui na descrição do vídeo. Deixe o seu joinha, que isso é muito importante pro canal, tá bom? Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.